mistério da transfiguração. Por que Moisés e Elias tiveram que voltar à terra? Poucos momentos nas Escrituras têm o mesmo impacto visual, espiritual e escatológico quanto a transfiguração de Jesus Cristo. Esse fenômeno bíblico, muitas vezes chamado de o vislumbre do reino, está entre os eventos mais enigmáticos do Novo Testamento. Quando se fala sobre o encontro de Jesus com Moisés e Elias, mesmo depois da morte deles, muitos imaginam uma visão simbólica ou espiritual. Mas o que realmente aconteceu naquele monte vai além da simbologia, além da imaginação, além dos limites da vida e da morte. E tudo começa com uma escolha deliberada do próprio Cristo. Subir a um alto monte, afastado das multidões, acompanhado apenas por 3 discípulos. Jesus, já consciente da proximidade de sua missão final em Jerusalém, decidiu levar consigo Pedro, Tiago e João. Essa escolha não foi aleatória. Esses 3 homens formavam o círculo mais íntimo entre os discípulos. Eram testemunhas de momentos que os outros não presenciaram. Essa separação intencional se repete em eventos como a ressurreição da filha de Jairo e a oração no Getsêmani. No entanto, nenhum desses momentos se compara ao que veriam no Monte da Transfiguração. O cenário era montanhoso, distante, elevado, um lugar onde o céu parecia tocar a terra. E ali, entre o silêncio e o vento, entre a terra firme e o invisível, algo começou a mudar. A escolha do monte, assim como a escolha dos discípulos, carrega um significado profundo. Desde o Antigo Testamento, os montes são apresentados como locais de revelação divina. Foi no Monte Sinai que Deus falou com Moisés e entregou a lei. Foi no Monte Carmelo que Elias enfrentou os profetas de Baal. E agora, neste monte, ambos reaparecem, como se os capítulos anteriores da história sagrada se reencontrassem no coração do Messias. Marcos, Mateus e Lucas descrevem esse evento de forma direta, mas cada detalhe carrega ecos do passado e presságios do futuro. A subida do monte é também simbólica da jornada espiritual. Para ver a glória de Deus, é necessário deixar as multidões, o conforto, e seguir com fé até o lugar da revelação. Em Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2, lemos: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A glória que estava escondida no véu da carne agora brilhava de dentro para fora, não refletida, mas emanada de sua própria natureza divina. A palavra usada nos evangelhos para transfiguração vem do grego metamorfo, a mesma raiz de onde vem a palavra metamorfose. Não foi apenas uma mudança superficial, mas uma transformação em essência. Aquela luz que envolvia Jesus não era externa, não era a iluminação do sol ou reflexo de algo terreno. Era a glória eterna do Filho de Deus, que por um momento rompeu o tecido da humanidade para revelar quem ele realmente era. João, um dos que estavam ali, mais tarde escreveria: "E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, é impossível não perceber o contraste entre o ambiente terrestre e a manifestação celestial. O monte torna-se uma ponte, um portal, uma fresta entre o tempo e a eternidade. É ali que o divino toca o humano, que o eterno invade o agora. Aqueles 3 homens, simples pescadores da Galileia, veem algo que nenhum outro mortal havia presenciado. Desde os dias em que a glória do Senhor enchia o tabernáculo, eles estavam vendo a glória de Deus em Cristo antes da cruz, antes da ressurreição, antes do Pentecostes. Não era uma ilusão. Não era uma visão espiritual interior. Era uma manifestação concreta, visual, audível. E o que se passa ali no alto daquele monte não é apenas para os olhos dos discípulos, mas para a afirmação do plano divino. Jesus não os levou até ali para impressioná-los, mas para prepará-los. Estavam prestes a viver os dias mais sombrios de suas vidas. Veriam seu mestre ser rejeitado, preso, torturado e crucificado. Mas antes de tudo isso, Jesus os permite contemplar a glória que viria depois da dor. A transfiguração não é um ato isolado. Ela está posicionada no Evangelho logo após Jesus anunciar sua morte e ressurreição. Em Mateus capítulo 16, versículo 28, ele diz: "Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino."
Imediatamente depois, 6 dias mais tarde, ocorre o evento no monte. Isso não é coincidência, é cumprimento, é antecipação, é demonstração do que está por vir. Pedro, Tiago e João estavam vendo o que um dia toda a humanidade verá. Estavam diante do Filho do Homem em poder, em majestade, em glória. Era o reino se manifestando em forma de luz. Era a eternidade invadindo o tempo. Era o Cordeiro sendo revelado como leão. O cenário escolhido não era em Jerusalém, nem em um palácio, nem em meio ao povo. Era em um alto monte, onde não havia distrações, apenas a revelação pura. A escolha do isolamento também é uma lição espiritual. Existem momentos em que Deus escolhe revelar sua glória longe das multidões, longe do barulho, em lugares secretos. É ali, na solitude, na obediência silenciosa, que a glória se manifesta. Os discípulos não sabiam o que veriam, mas seguiram. E por causa da sua obediência, contemplaram o invisível. A narrativa vai revelando camada por camada, e enquanto a luz irradia do rosto de Jesus, o tempo parece suspenso. Os discípulos são colocados entre duas realidades, a do mundo visível e a do reino eterno. Um reino que não vem com aparência exterior, como diria Jesus em Lucas, capítulo 17, versículo 21, mas que agora se manifesta diante deles em plena luz. Aquele monte se torna, por um breve instante, o palco onde céu e terra se encontram, onde vivos e mortos dialogam, onde o passado e o futuro se curvam diante da eternidade do presente. A presença de Moisés e Elias ainda não foi percebida pelos discípulos neste ponto. O foco está no que está acontecendo com Jesus, a intensidade da luz, a atmosfera sobrenatural, a transformação diante dos seus olhos. Tudo aponta para algo que está além da compreensão humana. Não há explicações, apenas reverência. O que estavam vendo era o próprio Deus revelado em carne. Era o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Enquanto os olhos dos discípulos se adaptavam àquela luz gloriosa e seus corações tentavam entender o que estavam presenciando, algo ainda mais impressionante estava prestes a acontecer. O tempo abriria outra fresta. O véu entre o mundo dos vivos e dos mortos seria rasgado mais uma vez. E figuras que já haviam deixado este mundo reapareceriam diante do Cristo glorificado, não em visões, não em sonhos, mas em plena realidade. Moisés estava morto, Elias nunca morreu. Como estavam juntos, a luz continuava irradiando de Jesus quando subitamente duas figuras surgem ao seu lado. Não eram anjos, não eram símbolos, eram pessoas reais. Os discípulos reconhecem os personagens que ali estavam, mesmo sem jamais tê-los visto fisicamente. Era Moisés, o libertador, o legislador, o homem do Sinai. E era Elias, o profeta de fogo, o homem que fez o céu se fechar e se abrir pela oração. A aparição desses dois gigantes da fé, lado a lado com Jesus, não é apenas extraordinária, é profundamente reveladora. A presença de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração levanta uma das perguntas mais desafiadoras das Escrituras. Como poderiam estar ali se um havia morrido e o outro jamais provou a morte? A resposta exige uma jornada profunda através da Bíblia, unindo passado, presente e eternidade. Comecemos com Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, está escrito: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. Na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, ele morreu. Essa verdade é afirmada pelas Escrituras sem rodeios. Mais do que isso, em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, é revelado que Deus o sepultou, e ninguém conhece até hoje o lugar do seu sepultamento. Essa morte solene, solitária e sagrada sempre foi cercada de mistério. Moisés morre no Monte Nebo, com os olhos voltados para a terra prometida que não pôde entrar. Ainda assim, séculos depois, ele aparece vivo, ao lado do Messias. Esse aparente paradoxo nos leva à compreensão de que a morte não é o fim da consciência nem da existência. A alma, mesmo após a morte do corpo, continua viva diante de Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Moisés, embora morto, estava espiritualmente vivo.
Sua presença diante de Jesus comprova a realidade da vida após a morte. Mais ainda, indica que aqueles que descansam no Senhor permanecem plenamente conscientes, lúcidos e capazes de participar ativamente da vontade de Deus nos céus. Já Elias, por sua vez, nunca morreu. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, lemos: "E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho." Elias é uma exceção no testemunho das Escrituras. Assim como Enoque, em Gênesis capítulo 5, versículo 24, ele foi tomado por Deus sem experimentar a morte. Não foi enterrado, não deixou sepultura, foi simplesmente levado. E o fato de Elias estar agora, diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, ao lado de Moisés e de Jesus, fecha um ciclo revelador. O que temos diante de nós é uma teofania, mas também uma representação escatológica. Moisés e Elias não aparecem apenas como grandes homens da fé. Eles surgem como arquétipos. Moisés representa aqueles que morreram no Senhor, que descansam e aguardam a ressurreição. Elias representa aqueles que serão arrebatados, transformados, vivos na vinda do Senhor. Juntos, eles representam todos os que compõem o povo redimido, os que dormem e os que serão transformados. Isso ecoa o que Paulo escreveria mais tarde em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. "Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta." Há ainda um outro detalhe. Moisés e Elias não aparecem como figuras silenciosas, mas como homens conscientes, ativos e falantes. Em Lucas capítulo 9, versículo 31, lemos: "E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém." O texto usa a palavra glória para descrever sua aparência. Isso nos mostra que eles estavam revestidos de glória celestial. E mais, o texto afirma que falavam da morte de Jesus. Ou melhor, como está no original grego, falavam do seu êxodo. Isso será explorado no próximo capítulo. Mas aqui já se estabelece que Moisés e Elias estavam cientes da missão de Cristo. Isso reforça que no mundo espiritual há conhecimento, entendimento e propósito. Não são almas vagando. São santos conscientes, servindo ao plano eterno de Deus. Mas por que Moisés? Por que Elias? Por que justo esses dois? A resposta está também no modo como suas vidas terminaram. Moisés morreu e ninguém encontrou seu corpo. Elias foi arrebatado. Curiosamente, Judas, versículo 9, menciona uma disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Isso nos indica que há algo singular na morte desse homem. Há um mistério guardado por Deus que aponta para a glória futura. Ambos representam extremos. Moisés viu Deus no monte, mas não entrou na terra prometida. Elias foi tomado para o céu em glória. Um simboliza a jornada até a promessa, o outro, a entrada triunfal na eternidade. Um morreu pela desobediência de um momento, o outro foi levado pela fidelidade constante. E agora, ambos estão juntos, lado a lado com o Filho de Deus, como se tudo fosse parte de um plano perfeito que atravessa séculos e convergisse naquele ponto no alto do monte. Outro aspecto digno de nota é que Moisés e Elias não foram reencarnados, nem ressuscitados. Estavam vivos em forma glorificada, como participantes de uma realidade que está além da nossa. Esse encontro também rebate toda a ideia materialista da morte como o fim da existência. A Bíblia nos mostra que os santos vivem, e mais do que isso, participam do plano divino mesmo após a morte. Esse evento desafia também a teologia, que nega a consciência após a morte. Moisés prova o contrário. Ele não apenas existe no mundo espiritual, mas está ali, em corpo glorificado, falando com o próprio Messias sobre eventos que ainda aconteceriam na história humana. Isso revela que a eternidade já contempla o que para nós ainda é futuro. É como se naquele monte o tempo tivesse sido suspenso. O que era, o que é e o que há de vir estavam todos juntos. O próprio fato de os discípulos reconhecerem Moisés e Elias aponta para outra verdade. A identidade pessoal permanece na eternidade.
Não nos tornamos seres anônimos ou diluídos em uma consciência cósmica. Continuamos sendo quem somos, mas glorificados. Pedro, Tiago e João sabiam que estavam diante de Moisés e Elias. E isso sem que ninguém lhes dissesse. Não houve apresentações formais. Foi reconhecimento espiritual, revelação sobrenatural. O que os discípulos presenciaram naquele momento era algo reservado a poucos. Eles estavam diante de dois homens que representavam a própria estrutura da revelação divina até então. Moisés havia falado com Deus face a face, como está registrado em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Elias ouvira a voz de Deus em um sussurro suave, em 1 Reis, capítulo 19. Agora, ambos estão diante daquele que é a palavra viva, o Verbo encarnado. Essa cena também revela o reconhecimento de autoridade. Moisés e Elias, homens de grande peso espiritual, não estavam no centro. Eles estavam ao lado de Jesus. Nenhum dos dois falava em seu próprio nome. Todos estavam voltados para ele. Todos se submetiam a ele. Moisés entregou a lei, Elias anunciou a vinda do Senhor, mas agora ambos se dobram diante daquele que é o cumprimento da lei e dos profetas. Enquanto os olhos dos discípulos ainda tentavam compreender o que estavam vendo, seus ouvidos captavam fragmentos de uma conversa que parecia ultrapassar os limites da realidade. E o tema daquele diálogo era algo que os confundiria ainda mais. Não se tratava de glória futura, nem de vitórias neste mundo. Eles falavam sobre cruz, sobre morte, sobre partida. Uma partida que não significava derrota, mas libertação. E é nesse ponto que uma palavra escondida nos evangelhos ganha luz. Uma palavra antiga, carregada de memórias e significados. Uma palavra que nos leva de volta ao Egito, mas agora aponta para Jerusalém. Uma palavra que une Moisés, Elias e Jesus num mesmo propósito. Eles falavam sobre o Êxodo, e era esse Êxodo que estava prestes a acontecer diante dos olhos da humanidade, num monte diferente, chamado Calvário. O que eles conversaram? A palavra proibida que ligava a cruz. A cena no alto do monte permanece envolta em luz. Jesus, glorificado, está diante de Moisés e Elias, ambos manifestos em glória. Pedro, Tiago e João observam em silêncio, atônitos com o que presenciam. Mas além do impacto visual, há algo ainda mais profundo acontecendo ali. Uma conversa, um diálogo entre três figuras eternas que carrega o peso de toda a redenção. E o conteúdo dessa conversa, revelado apenas por Lucas, é surpreendente. Ele registra no capítulo 9, versículo 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Mas no texto original grego, a palavra usada para morte é êxodo. Essa escolha linguística não é acidental. Êxodo não é simplesmente uma substituição poética para a morte. É uma chave teológica. É uma ponte entre duas histórias, entre dois tempos, entre duas libertações. Moisés falava de um êxodo que libertou Israel do Egito. Elias proclamava a necessidade de retorno à fidelidade no tempo da apostasia. Agora, ambos estão diante de Jesus, falando sobre um novo êxodo, não de uma terra estrangeira, mas da condição caída da humanidade. Não uma travessia geográfica, mas espiritual. Um êxodo que seria realizado não com cajado ou sinais, mas com sangue e cruz. O êxodo de Moisés libertou um povo da escravidão física. O êxodo de Jesus libertaria toda a criação da escravidão do pecado. Em Romanos capítulo 8, versículo 21, Paulo escreve: também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Era sobre isso que falavam. A libertação total. A redenção definitiva. A vitória sobre a morte. O plano que havia sido desenhado desde antes da fundação do mundo agora estava prestes a ser concretizado, e Moisés e Elias foram enviados para dialogar com o Filho a respeito disso. Essa conversa entre os três não era apenas simbólica. Ela tinha propósito, tinha tempo, tinha destino. Estavam falando da partida que Jesus cumpriria em Jerusalém, o lugar onde tantos profetas foram mortos, onde o templo erguia-se como centro da religiosidade e onde o Filho de Deus seria rejeitado, traído e crucificado. Era em Jerusalém que esse novo êxodo começaria. E, paradoxalmente, não terminaria em morte, mas em ressurreição. A palavra êxodo carrega um peso emocional e profético.
O livro do Êxodo narra o início da jornada de um povo oprimido, guiado por um libertador, através das águas do mar, em direção à promessa. Agora, Jesus seria esse novo libertador, mas ao invés de levantar um cajado, ele se entregaria ao madeiro. Ao invés de abrir mares, ele rasgaria o véu do templo. Ao invés de vencer Faraó, venceria o pecado e a morte. A promessa não era uma terra, mas um reino eterno. Esse novo êxodo não seria realizado com milagres visíveis ao povo. Não haveria pragas, colunas de fogo ou maná visível, mas seria ainda mais poderoso. Seria uma vitória no invisível. Colossenses capítulo 2, versículo 15 afirma: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo." Jesus conduziria o maior êxodo da história, levando cativos para a liberdade, rompendo as algemas da condenação, rasgando os grilhões da morte. Ele libertaria o homem por dentro. Esse era o conteúdo da conversa. Não estavam falando sobre a glória do momento, nem sobre a beleza da manifestação. Estavam falando da cruz, do sofrimento, do sacrifício. Enquanto os discípulos olhavam em êxtase, Jesus estava sendo relembrado em plena luz do peso que o aguardava na escuridão do Getsemane. Moisés, que conhecia o peso de libertar um povo resistente, e Elias, que enfrentou sozinho reis e sacerdotes corruptos, estavam ali não apenas como representantes, mas como testemunhas que compreendiam a dor do enviado de Deus. Eles falavam com aquele que guiaria o último e definitivo êxodo. Aquele que tiraria os cativos do império das trevas, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13, e os transportaria para o reino do Filho do seu amor. O êxodo de Jesus era também o caminho de retorno à glória. Ele que havia deixado a glória com o Pai, agora seria restaurado a ela, mas somente depois de passar pela cruz. Essa conversa também revela um princípio espiritual profundo. A verdadeira glória não está em evitar a dor, mas em passar por ela com propósito. A transfiguração e o êxodo estão ligados. O Cristo glorificado é o mesmo Cristo crucificado. Não há glória sem cruz. E era isso que os discípulos precisavam entender. Antes de verem o trono, precisariam ver o madeiro. Antes de ouvirem os cânticos celestiais, ouviriam os gritos da multidão. E antes de verem a coroa de ouro, veriam a coroa de espinhos. Ao falarem sobre o êxodo, Moisés e Elias também estavam atestando a soberania do plano divino. Não havia acaso, não havia improviso. A cruz não foi uma surpresa no caminho, era o próprio caminho. Em Atos capítulo 2, versículo 23, Pedro afirma que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Era esse conselho eterno que agora era discutido por três figuras que representam os céus, a lei e os profetas. O uso da palavra êxodo também aponta para um detalhe profético: o retorno de Jesus. Assim como Moisés voltou ao povo após encontrar-se com Deus no monte e Elias foi visto novamente no espírito de João Batista, Jesus também retornaria após sua partida. Seu êxodo não terminaria na morte, mas culminaria na ressurreição e no retorno em glória. Em João capítulo 14, versículo 3, ele promete: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo." Os discípulos, por ora, não compreendiam o que estavam ouvindo, mas o Espírito Santo os faria lembrar depois. Aquelas palavras ressoariam em seus corações enquanto viam o Mestre ser preso, crucificado, sepultado. E mais ainda, quando o vissem ressuscitado, entenderiam: o êxodo foi cumprido, a libertação foi conquistada. Esse momento sagrado no monte revela que a cruz de Cristo já estava sendo discutida antes mesmo de ser erguida, que os céus sabiam o que os homens ainda não podiam compreender, que a glória estava entrelaçada à dor, que a morte seria apenas o corredor que levaria à vitória, e que para entender a transfiguração era preciso entender o êxodo, um êxodo escondido no coração do Evangelho, mas que revela a maior libertação de todos os tempos. Enquanto o céu conversava sobre sacrifício, os homens apenas observavam. Mas algo ainda maior estava prestes a ser revelado. Porque se Moisés e Elias representavam o passado e Jesus representava o presente, havia uma pergunta que ainda não fora feita: por que justo esses dois? Onde estavam Abraão, Davi, Isaías? Qual o critério que fez Moisés e Elias se manifestarem naquele momento e não outros? A resposta para isso está enraizada na estrutura profética das Escrituras.
E é ela que será desvelada na sequência, quando compreendermos que não foi coincidência a escolha desses dois homens. Foi propósito, foi cumprimento, foi profecia viva diante dos olhos dos discípulos. Porque a transfiguração não foi apenas um momento de glória, mas um eco do Antigo Testamento apontando para o seu verdadeiro centro, Cristo. Por que não apareceu Abraão? Ou Davi? Diante de tantos heróis da fé mencionados ao longo das Escrituras, é legítimo se perguntar: por que Moisés e Elias? Por que, entre tantos nomes grandiosos, como Abraão, o pai da fé, ou Davi, o rei segundo o coração de Deus, foram justamente esses dois que se apresentaram ao lado de Jesus naquele momento sagrado da transfiguração? A resposta para essa pergunta revela uma camada mais profunda da revelação divina e conecta com precisão a estrutura profética que sustentou séculos de expectativa messiânica. Moisés e Elias não estavam ali apenas como indivíduos históricos, mas como símbolos vivos das duas grandes colunas sobre as quais o Antigo Testamento se apoia: a lei e os profetas. Moisés é o legislador, aquele a quem Deus confiou as tábuas do Sinai, o mediador da antiga aliança que introduziu o povo à santidade de Deus e à seriedade do pecado. Elias, por sua vez, é o profeta que confrontou reis e multidões idólatras, representando a voz de Deus que clama por arrependimento, justiça e fidelidade. Abraão, por mais essencial que seja na história da redenção, representa o início de um povo. Davi, por mais amado e ungido que tenha sido, aponta para o reinado messiânico em sua forma futura. Mas Moisés e Elias sustentam, cada um à sua maneira, a totalidade do testemunho que conduziu Israel até o Messias. Quando os judeus se referiam às Escrituras, chamavam-nas de a lei e os profetas. Era essa combinação que compunha a autoridade das Escrituras sagradas na mente do povo hebreu. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27, lemos que Jesus, após sua ressurreição, caminhando com dois discípulos a caminho de Emaús, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus se revela como o centro de tudo aquilo que havia sido escrito. E no Monte da Transfiguração, essa verdade se torna visível. Moisés, com sua autoridade legislativa, e Elias, com sua autoridade profética, se reúnem com aquele que é o cumprimento de ambos. A lei foi dada por meio de Moisés. Ela revelou a santidade de Deus e a incapacidade do homem de alcançar essa santidade por seus próprios méritos. A lei apontava de forma contínua para a necessidade de um mediador superior, de um sacrifício definitivo. Elias, por sua vez, profetizou num tempo de grande apostasia e idolatria, clamando pelo retorno ao Senhor, chamando o povo ao arrependimento. Sua presença sempre foi sinal de confronto e de renovação. Ambos apontavam para algo maior do que eles mesmos. Em João, capítulo 1, versículo 17, está escrito: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E em Mateus, capítulo 11, versículo 13, Jesus afirma: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, a missão deles não era permanecer como fim em si mesmos, mas preparar o caminho para o cumprimento. E, agora, no monte, esse cumprimento se apresenta. A lei encontra sua plenitude na obediência perfeita de Cristo. Os profetas encontram sua realização nas palavras e obras do Messias. Moisés e Elias não apenas honram a presença de Jesus, mas a confirmam. Não o precedem, mas se submetem. Não disputam espaço, mas desaparecem quando a glória do Filho é estabelecida. Se Abraão tivesse aparecido, talvez o foco fosse a aliança. Se Davi estivesse presente, talvez o destaque fosse o reino terreno. Mas ali, no exato ponto da narrativa em que Jesus se encaminha para o sacrifício, era necessário que se manifestassem os que representavam o peso da obediência e o clamor pela fidelidade. Porque Jesus não estava apenas para ser proclamado rei, estava para ser oferecido como cordeiro. E quem melhor do que Moisés e Elias para testificar disso? Além disso, há uma conexão escatológica que não pode ser ignorada. A aparição de Elias estava profundamente enraizada na expectativa messiânica. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Deus diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Essa profecia estava viva na mente dos judeus, tanto que os discípulos perguntarão a Jesus, logo após a transfiguração, por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? A resposta de Jesus é clara e profunda. Em Mateus capítulo 17, versículo 12, ele diz: Elias já veio e não o reconheceram. Aqui, Jesus se refere a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, como o anjo Gabriel havia anunciado em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Ainda assim, a presença do próprio Elias no monte também serve como antecipação do dia do Senhor. Aponta para algo maior, para uma realidade que transcende o tempo e aponta para o fim. Moisés, por sua vez, é aquele cuja morte foi envolta em mistério. Ninguém soube onde foi sepultado. E em Judas, versículo 9, somos informados de que houve uma disputa espiritual por seu corpo. O que isso nos revela? Que há uma importância cósmica na figura de Moisés. Que sua missão não terminou com sua morte. Que sua vida foi usada como instrumento, não apenas para o passado, mas também como sinal profético para o futuro. Ambos representam não apenas a estrutura do Antigo Testamento, mas também os dois grandes testemunhos que apontam para Cristo. Um testemunho escrito, a lei. Um testemunho proclamado, os profetas. E ambos agora entregam a cena para aquele que é a palavra encarnada. Eles aparecem e depois desaparecem, porque sua missão termina ali. A missão de Cristo, contudo, apenas começa. É por isso que, quando tudo termina, os discípulos olham e não veem mais ninguém, senão Jesus. Não há sombra de dúvida sobre quem é o centro. A lei e os profetas se vão. O Filho permanece. A partir daquele momento, a história não seria mais contada a partir de Moisés ou de Elias, mas a partir de Cristo. A nova aliança estava sendo introduzida. E o mediador dessa nova aliança não seria mais alguém que falava por Deus, mas o próprio Deus falando por si. Essa transição é essencial. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 afirma: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. A transfiguração sela essa mudança, do antigo para o novo, do tipo para o cumprimento, do símbolo para a substância. E mesmo que os discípulos ainda não compreendessem tudo naquele instante, o cenário estava montado. Tudo fora cuidadosamente desenhado para apontar para a cruz. A lei se curva, os profetas se calam, o Filho caminha para o sacrifício, mas algo ainda falta, porque até aqui os discípulos ouviram e viram. Mas agora, o próprio Deus se manifestará em vós, de modo claro, direto e irrefutável. O céu romperá o silêncio, não para falar de Moisés nem de Elias, mas para declarar algo definitivo sobre Jesus, algo que encerrará toda dúvida: o corpo glorificado de Jesus. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, até aquele momento, os discípulos haviam caminhado com Jesus em sua forma humana. Viram-no cansado, faminto, silencioso, chorando diante da morte de Lázaro e suando sob o sol da Galileia. Mas no alto daquele monte, algo inédito e sobrenatural acontece. Jesus se transfigura diante deles. A aparência comum do Filho do Homem dá lugar a uma manifestação visual de sua verdadeira natureza divina. Não era uma projeção, nem uma ilusão, tampouco um brilho místico qualquer. Era a revelação do Cristo em glória, antecipando o que há de vir e oferecendo aos seus discípulos um vislumbre do que será visto por toda a terra na consumação dos tempos. Mateus capítulo 17, versículo 2 diz: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa descrição não é poética, é teológica. Ela indica que o corpo de Jesus passou por uma transformação temporária, um fenômeno que rompeu o véu da carne para exibir a glória do Verbo eterno. Sua humanidade não foi anulada, mas envolvida por sua divindade. Pela primeira vez, os olhos humanos testemunhavam o esplendor do corpo glorificado que um dia voltará a governar a terra. O corpo glorificado de Jesus naquele instante é uma antecipação do que está descrito em Apocalipse capítulo 1, versículos 14 a 16, onde João o vê
com o rosto como o sol, quando resplandece na sua força. Não por acaso, é o mesmo João que estava presente na transfiguração, o mesmo que tombou como morto ao vê-lo glorificado na ilha de Patmos. O que João viu no Apocalipse, ele já havia experimentado brevemente naquele monte. A diferença é que no monte era apenas uma antecipação. Na visão do fim, era a revelação completa. A transformação de Jesus em corpo glorificado é também um testemunho sobre o destino da humanidade redimida. Em Filipenses capítulo 3, versículo 21, Paulo afirma que Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aquilo que os discípulos viram é o que todos os salvos verão. O corpo de humilhação será revestido de incorruptibilidade. A glória do Filho será refletida nos que nele creem. As vestes de Jesus tornaram-se alvas como a luz. Marcos capítulo 9, versículo 3, especifica que as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia branquear. A comparação é humana, mas a realidade é celestial. Aquela luz não vinha de fora. Não era refletida como a luz que iluminou o rosto de Moisés no Sinai. Era uma luz que partia de dentro. Era a glória do próprio Deus fluindo a partir do Filho, atravessando matéria, revelando essência. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Jesus é chamado de o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Os discípulos estavam diante de um corpo humano que já carregava em si a eternidade. Estavam vendo o que todos verão no dia do retorno de Cristo. Estavam sendo preparados para não se escandalizarem com a cruz, pois agora conheciam a glória. E estavam sendo avisados de que o reino, embora começasse com sofrimento, terminaria com majestade. Esse evento serve ainda como um sinal para toda a igreja, porque aquilo que foi visto no monte será o padrão da revelação futura. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrito: sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. A transfiguração é o eco antecipado da segunda vinda. Não foi uma visão espiritual, nem uma imagem simbólica. Foi uma manifestação real, concreta, visível, tangível. Os apóstolos não estavam em transe. Eles estavam no monte, acordados, conscientes, presenciando a glória do Filho de Deus em forma humana. Outro detalhe que torna esse momento singular é que o corpo de Jesus ainda não havia passado pela cruz. O corpo glorificado que ali se manifesta é uma antecipação, uma invasão do tempo futuro dentro do tempo presente. O que deveria ser visto após a ressurreição é exibido antes, como prova de que a morte não teria a palavra final. A transfiguração é um selo, um carimbo divino que diz: o cordeiro será oferecido, mas o leão já reina. Esse corpo glorificado também anuncia o juízo. Porque o mesmo Jesus que apareceu em glória no monte é aquele que voltará para julgar as nações. Em Mateus capítulo 25, versículo 31, Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que os discípulos viram não era apenas belo, era também temível, era majestoso e justo. Era a glória que julga, a glória que separa, a glória que reina. Nada mais justo que os discípulos caíssem com o rosto em terra. Não era medo comum, era temor sagrado. Era o reconhecimento de que estavam diante do Santo, do Eterno, do Rei. E é justamente nesse ponto que compreendemos por que Moisés e Elias somem da cena. Eles estavam ali para dar testemunho, mas a glória que agora resplandece já não os permite permanecer. O centro é Cristo, e sua glória é inigualável. O corpo glorificado de Jesus aponta também para a superioridade da nova aliança. A lei foi dada com trovões e fogo no Sinai. Mas agora, a revelação do Filho acontece em forma de glória pessoal. Deus não está mais se manifestando em símbolos, mas no próprio rosto do Filho. Isso muda tudo. Isso redefine o relacionamento do homem com o sagrado. A glória que antes matava no deserto, agora é vista com vida por meio do Filho. A santidade agora tem um rosto, e esse rosto brilha com a glória eterna. E ainda assim, Jesus não permaneceu transfigurado. Ele retornou à sua forma comum, não porque deixou de ser glorioso, mas porque havia um caminho a ser trilhado. Ele mostrou aos discípulos o destino, mas agora voltaria ao vale. A montanha foi apenas o início. O corpo glorificado era o fim do processo,
mas o próximo passo ainda seria a cruz. E era necessário que eles compreendessem isso. A glória era real, mas a cruz era inevitável. Essa é uma das lições mais profundas da transfiguração. A glória está reservada, mas antes vem a entrega. A luz eterna está prometida, mas o caminho passa pela escuridão da obediência. Os discípulos não podiam viver no monte. Tinham que descer. Tinham que entender que a glória não substitui o sofrimento, ela o recompensa. Mas nem todos estavam prontos para isso. Pedro, impulsivo como sempre, sugeriria permanecer ali, construir tendas, reter aquele momento. E é justamente nesse instante que a voz mais alta rompe o silêncio. Uma voz que os colocará de joelhos. Uma voz que não permitirá comparações nem distrações. Porque o que virá a seguir não é mais Moisés, nem Elias, nem o brilho das vestes. É a voz do Pai. É o céu falando diretamente. E quando Deus fala, tudo mais se cala. A voz que veio da nuvem. Enquanto os discípulos ainda estavam atônitos diante do que viam, tentando absorver a magnitude daquela manifestação gloriosa, Pedro, tomado pela emoção e pelo impulso de fixar o sagrado no tempo, toma a palavra. Com os olhos voltados para Jesus, Moisés e Elias, ele declara: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Essa fala, registrada em Mateus capítulo 17, versículo 4, não é apenas uma sugestão prática. Ela revela algo mais profundo. O desejo humano de congelar momentos espirituais, de institucionalizar experiências divinas e, inadvertidamente, de colocar o Filho de Deus no mesmo nível dos servos. Pedro, ainda sem discernir plenamente o que estava diante de seus olhos, tenta igualar Jesus aos grandes homens do passado. Ele sugere 3 tendas, como se a glória de Moisés, a autoridade de Elias e a presença de Cristo pudessem compartilhar o mesmo espaço em igualdade. E é nesse exato instante que o Pai Celestial intervém. Uma nuvem luminosa os envolve e, do interior da nuvem, vem uma voz. Não de homem, não de anjo, mas do próprio Deus. A resposta do céu é clara, firme e definitiva. Em Mateus capítulo 17, versículo 5, está escrito: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Essa declaração, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, estabelece de uma vez por todas a supremacia de Jesus. Ele não é mais um entre os profetas. Ele não é um líder espiritual de destaque ao lado de outros. Ele é o Filho, e diante do Filho toda comparação é anulada. Essa é a segunda vez que a voz do Pai é ouvida declarando amor e aprovação ao Filho. A primeira foi no batismo, quando Jesus deu início ao seu ministério terreno. Agora, no Monte da Transfiguração, essa voz ressoa novamente, selando o início da segunda fase, a caminhada em direção à cruz. O Pai não apenas valida o Filho, mas dá uma ordem: ouçam-no. Não ouçam a lei em primeiro lugar. Não ouçam os profetas como autoridade final. Ouçam o Filho. Ele é a voz definitiva de Deus. A nuvem, nesse contexto, é um símbolo carregado de significado. No Antigo Testamento, a nuvem representava a presença de Deus entre o povo. Ela guiava os israelitas no deserto, enchia o tabernáculo, descia sobre o Monte Sinai. Agora, essa mesma nuvem envolve Jesus, não como sinal de distância, mas como confirmação de que a plenitude da presença divina está nele. Hebreus, capítulo 1, versículo 2, deixa isso explícito. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O silêncio de séculos foi rompido, não por mais mandamentos, nem por novas visões proféticas, mas pela encarnação da palavra viva. Os discípulos, ao ouvirem a voz, caem com o rosto em terra, tomados de pavor. Não era apenas respeito, era terror sagrado. Eles sabiam que estavam ouvindo algo que nenhuma carne poderia suportar por si mesma. Estavam diante da glória que enche o céu e que os antigos temiam até pronunciar. Era o mesmo temor de Isaías diante do trono, o mesmo temor de Daniel diante das visões celestiais, o mesmo temor de João na ilha de Pátimos. Ninguém ouve a voz de Deus e permanece o mesmo. Esse momento tem um papel teológico determinante. Ele sela a identidade de Jesus como o Filho eterno, mas também o distingue completamente de todos os que vieram antes dele. Moisés falou com Deus, Elias ouviu a voz de Deus, mas Jesus é a palavra de Deus. E por isso, a voz do Pai não permite que Pedro construa tendas. Não há mais lugar para 3 autoridades. Agora há apenas uma.
As tendas não serão erguidas. Moisés e Elias desaparecerão da cena. O Filho permanecerá. E será a ele que os homens deverão ouvir, seguir e adorar. Há também um aspecto de correção nesse episódio. Pedro, mesmo com boas intenções, erra ao tentar eternizar a experiência. Ele quer permanecer no alto, quer fixar o extraordinário, quer evitar o retorno ao mundo comum. Mas Deus o impede. A revelação não era para ser retida. Era para ser compreendida e depois seguida. A fé verdadeira não se alimenta de experiências repetidas, mas de revelações que impulsionam a obediência. O monte era sagrado, mas a missão estava no vale. A ordem a ele ouvir ecoa como um mandamento divino que ressoa até hoje. Em um mundo onde tantas vozes competem por atenção, mestres, líderes, tradições e interpretações, a voz do Pai aponta para um único foco: ouçam o Filho. Essa ordem tem implicações espirituais e práticas. Significa que todo ensino deve ser avaliado à luz do que Cristo disse, que toda revelação deve ser submetida ao que ele revelou, que toda doutrina precisa encontrar nele sua base. Essa voz, portanto, rompe não apenas o silêncio do monte, mas o silêncio do entendimento humano. Ela resgata os discípulos do erro, do impulso, da confusão e os direciona para a verdade central do Evangelho. Jesus é o Filho. Não há outro como ele. E é a partir desse momento que os olhos se abrem para o real significado da transfiguração. O que foi visto não é apenas glória, é identidade, é posição, é missão. E a missão do Filho não seria cumprida ali em cima, mas mais abaixo, em outro monte chamado Calvário. A resposta de Jesus ao ver os discípulos prostrados também é reveladora. Ele se aproxima, toca neles e diz: levantai-vos e não temais. O toque do Mestre é sempre restaurador. A palavra que sai de sua boca é sempre vida. Quando levantam os olhos, veem apenas Jesus. Moisés e Elias se foram, a nuvem também, mas ele permanece, porque ele é o centro de tudo. A lei e os profetas passaram. O Filho fica. O fato de que os discípulos só veem Jesus ao final do episódio não é casual. É a mensagem que o Monte da Transfiguração deixa gravada na alma. Depois de tudo, o que resta é ele. Quando a glória se vai, quando as vozes se calam, quando os sinais desaparecem, o Filho permanece. A ele devemos olhar, a ele devemos ouvir, a ele devemos seguir. Mas mesmo depois de uma manifestação tão grandiosa, Jesus os advertirá a não contar a ninguém o que viram, ao menos não até que ele ressuscitasse. Um novo mistério se apresenta. A revelação foi feita, mas o mundo ainda não está pronto para ouvi-la. A glória foi vista, mas ainda não pode ser proclamada. Porque antes que o reino seja anunciado, é preciso que a cruz seja erguida. E os discípulos, por mais que tenham visto, ainda não entenderam tudo. Ainda havia perguntas que queimavam em seus corações, especialmente uma. E quanto a Elias, a profecia não dizia que ele deveria vir primeiro, porque Jesus pediu silêncio sobre a visão. Logo após a cena mais sublime que Pedro, Tiago e João já haviam testemunhado, Jesus faz algo surpreendente. Ele não os comissiona a descer do monte proclamando o que viram. Não os envia para contar ao mundo que Moisés e Elias apareceram diante deles. Nem sequer permite que compartilhem o som da voz do Pai. Ao contrário, enquanto descem do monte, ele os adverte firmemente, como está registrado em Mateus, capítulo 17, versículo 9. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Esse silêncio ordenado parece contraditório à lógica humana. Afinal, o que aconteceu ali não era algo que pudesse ser escondido com facilidade. Era glorioso, profético, escatológico. Era o tipo de evento que qualquer um gostaria de testemunhar e anunciar. Mas a ordem de Jesus é clara: silêncio. Ainda não era hora. Essa instrução revela algo essencial sobre o reino de Deus. Ele não avança como os reinos deste mundo. Não é impulsionado por publicidade imediata, nem moldado por expectativas populares. O reino de Deus cresce em segredo, como uma semente lançada na terra. E naquele momento, a compreensão da glória de Cristo ainda não poderia ser dissociada da realidade da cruz. Se os discípulos descessem daquele monte, proclamando que Jesus brilhava como o sol, que Moisés e Elias lhe apareceram, que uma voz vinda do céu o chamou de Filho amado, inevitavelmente provocariam agitação, talvez até aclamação popular.
As multidões estavam sedentas por um libertador político, por um Messias que derrubasse Roma e restaurasse Israel à sua glória. Qualquer anúncio precipitado da glória de Cristo sem a cruz causaria uma distorção irreparável no entendimento da missão do Messias. A glória era real, mas ainda precisava ser compreendida à luz do sacrifício. O brilho do rosto de Jesus precisava ser conectado com o sangue que em breve escorreria por ele. O reino que ele anunciava não viria por aclamação, mas por rejeição. O trono não viria antes da coroa de espinhos. E até que tudo fosse cumprido, o segredo deveria ser guardado. Esse silêncio também protegia os próprios discípulos. Eles ainda não estavam prontos para testemunhar plenamente o que tinham visto. A revelação que receberam era profunda demais para ser explicada com palavras humanas. Eles haviam sido expostos à eternidade, mas ainda caminhavam dentro do tempo. Compreendiam o que viram, mas não entendiam o que aquilo significava. Era preciso silêncio para que a verdade pudesse amadurecer em seus corações. Era necessário que o Espírito Santo, mais tarde, revelasse as dimensões completas daquela experiência. Jesus sabia que a cruz escandalizaria até mesmo os mais fiéis. Sabia que a prisão, o espancamento e a crucificação seriam um choque para seus seguidores. E por isso, deu a alguns deles esse vislumbre antecipado da glória. Não para que anunciassem, mas para que se lembrassem. Quando tudo parecesse perdido, quando a cruz escurecesse o horizonte, eles se recordariam daquele monte. Saberiam que o sofrimento fazia parte do plano, que a glória não havia sido interrompida, apenas adiada. O pedido de silêncio também tem um aspecto profundamente messiânico. As profecias sobre o servo sofredor, como em Isaías capítulo 53, descrevem um Messias que seria rejeitado, ferido, desprezado. Se a glória da transfiguração fosse divulgada antes da hora, desviaria os olhos do povo das Escrituras. Eles não esperavam um servo, esperavam um rei. Mas o reino de Cristo não começa com aclamação. Começa com morte, começa com entrega, começa com o silêncio de quem se entrega ao Pai para cumprir cada linha do plano eterno. Ao instruir os discípulos a não contar a visão até após sua ressurreição, Jesus estabelece um marco. Só depois que a morte fosse vencida, a glória poderia ser compreendida em plenitude. O mesmo Cristo que brilhara no monte, agora caminharia para ser levantado no madeiro. E só quem entendesse os dois momentos, a cruz e a glória, poderia verdadeiramente proclamar o evangelho do reino. A sabedoria de Deus em ocultar certos aspectos de sua obra até o momento certo é um padrão recorrente nas Escrituras. Em Colossenses capítulo 1, versículo 26, Paulo fala do mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A transfiguração fazia parte desse mistério. Era uma peça no quebra-cabeça da redenção que só faria sentido com a cruz, a ressurreição e o envio do Espírito. Esse princípio ainda se aplica hoje. Existem momentos em que Deus revela verdades profundas, mas nos chama ao silêncio. Momentos em que Ele nos expõe a realidades espirituais grandiosas, mas nos pede que não falemos ainda, porque há tempos e estações. E o que é visto no monte não deve ser anunciado até que o coração esteja pronto e o plano de Deus esteja completo. Mas os discípulos, ainda confusos, carregavam uma dúvida persistente. Uma profecia ainda não parecia fazer sentido. Elias havia sido visto no monte, e segundo os escribas, era necessário que ele viesse primeiro. Então, por que o reino ainda não havia sido plenamente instaurado? Onde Elias se encaixava em tudo, aquilo. A glória fora vista, o Messias fora confirmado, o reino fora prometido. Mas e a profecia sobre Elias? Aquela pergunta queimava dentro deles. Eles não podiam compartilhá-la com a multidão, mas não conseguiam mais ignorá-la. Algo dentro deles dizia que havia mais para compreender, e estavam prestes a ouvir uma resposta que ligaria o passado, o presente e o futuro. Uma resposta que explicaria por que Elias já tinha vindo, mas poucos o reconheceram, quando o futuro tocou o presente. Enquanto desciam do monte, os pensamentos dos discípulos ainda giravam em torno da figura de Elias. A transfiguração, com toda a sua magnitude e simbolismo, havia deixado um eco profundo dentro deles. Mas uma antiga expectativa ainda pairava sobre suas consciências, a promessa de que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor.
Eles haviam acabado de vê-lo, ao lado de Moisés, conversando com o mestre. Teria sido esse o cumprimento da profecia? Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13, registra essa inquietação. Então os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram. A resposta de Jesus esclarece uma chave interpretativa crucial. O Elias, profetizado em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, já havia se manifestado, mas não como esperavam. João Batista veio no espírito e no poder de Elias, como anunciado pelo anjo Gabriel, em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Sua missão foi preparar o caminho do Senhor, confrontar a nação, clamar por arrependimento. Mas, como o próprio Jesus afirma, eles não o reconheceram, assim como não reconheceriam o próprio Filho. A geração que ansiava por sinais foi incapaz de discernir o tempo da visitação divina. E agora, ali no monte, a glória lhes fora revelada, mas ainda era necessário entender que o reino não estava vindo como esperavam. A transfiguração, portanto, não foi apenas uma experiência extraordinária. Ela foi uma amostra, um vislumbre, uma antecipação do reino que viria em poder. Jesus havia dito pouco antes, em Mateus capítulo 16, versículo 28, Em verdade vos digo, que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa promessa se cumpre parcialmente ali. Pedro, Tiago e João não apenas viram, mas participaram de um momento em que o futuro invadiu o presente. O reino de Deus, muitas vezes mal compreendido como um evento apenas escatológico, foi revelado ali como uma realidade viva, presente e transformadora. Jesus, ao se transfigurar, ao ser reconhecido pelo Pai e ao conversar com Moisés e Elias, estava anunciando que o reino não é apenas algo que virá, mas algo que já está em operação. Um reino que começa dentro, silencioso, mas que um dia será visível a todos. A presença dos três, Jesus, Moisés e Elias, também aponta para a plenitude do reino. O cumprimento da lei, a voz dos profetas e o Verbo encarnado estavam unidos em um único espaço, em um único momento. E naquele instante, o monte se tornou mais do que um cenário. Tornou-se um templo vivo, um lugar onde o eterno e o temporal se encontraram, onde os céus desceram e a terra foi elevada. Mas o que os discípulos não compreendiam ainda era que esse reino seria construído de forma muito diferente dos modelos humanos. Não haveria exércitos, não haveria coroações públicas, não haveria alianças políticas. O reino viria pelo sangue, pela cruz, pela renúncia. Por isso, a glória teve que ser escondida por um tempo. Por isso, o silêncio foi ordenado. O reino estava entre eles, mas ainda não em sua forma final. A transfiguração se torna, assim, um marco profético. Ela aponta para o que será, mas exige que os olhos espirituais se abram para o que já é. O que Pedro, Tiago e João viram naquele monte é o que toda a humanidade verá um dia, quando o céu se abrir e o Filho do Homem voltar em glória. Mas, até lá, os que creem são chamados a viver entre os dois mundos. A guardar no coração a certeza da glória futura, mesmo em meio às dores presentes. Essa tensão entre o já e o ainda não é uma das marcas do Evangelho. Em Hebreus capítulo 6, versículo 5, os salvos são descritos como aqueles que provaram os poderes do mundo vindouro. Isso foi exatamente o que aconteceu no monte. Eles provaram, ainda que por breves momentos, o poder do reino que virá. Foram marcados por ele. E essa marca os sustentaria nos dias mais sombrios. Pedro, muitos anos depois, escreveria em sua segunda epístola sobre esse dia. Ele diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. A transfiguração não foi um mito, foi um testemunho, uma revelação concreta de algo eterno. O que Pedro, Tiago e João viram naquele monte moldou sua fé de maneira irrevogável. Eles entenderam mais tarde que a glória de Cristo não era uma promessa distante, mas uma realidade próxima. Que o reino não seria estabelecido por força, mas por obediência. E que os que desejam compartilhar dessa glória precisam também compartilhar da cruz. A transfiguração foi um selo,
Uma resposta divina ao coração humano que duvida, que teme, que fraqueja. Foi como se o pai dissesse: este é o meu filho, ele é o centro, ele é o caminho, ele é a promessa. E mesmo quando tudo parecer escuro, mesmo quando os cravos atravessarem suas mãos, mesmo quando a pedra for colocada sobre o túmulo, lembrem-se, o reino já foi revelado, a glória já foi anunciada e o final já foi escrito. Os discípulos ainda teriam muito a enfrentar. Ainda veriam seu mestre ser preso, escarnecido, ferido. Ainda fugiriam, ainda chorariam, ainda duvidariam. Mas algo dentro deles havia mudado. Algo havia sido depositado profundamente. Eles sabiam, haviam visto, haviam ouvido, haviam tocado. E mesmo sem entender tudo, sabiam que o que viram naquele monte era real. E que em breve toda a terra também veria.